Olá, meus queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal Encontro com Cristo Jesus, amém? Graças a Deus, Deus é lindo, maravilhoso, Ele é bom todo o tempo, amém? Jesus, queridos, Ele está chamando todos os dias a nação humana para que se aproxime mais dEle, amém? E nós que somos um canal para buscar almas para o reino de Deus, temos que estar mais ainda familiarizados com Cristo, amém? E vamos nessa jornada, porque Jesus, Ele está de braços abertos, amém? Ele não faz acepção de pessoas, Ele chama a todos para que receba, as bênçãos, a essência dele, porque quando eu e você recebe a essência de Deus, se firma nos caminhos de Deus, amém? E vamos nessa jornada de fé, nunca deixe que a esperança enfraqueça, mas se aproximamos mais do nosso Deus, do Altíssimo Pai, porque só Ele é o nosso, a nossa vida está nele, Nós sem ele, queridos, nós não temos vidas. Então, nós não temos que deixar a nossa fé enfraquecer, naufragar, não. Cada dia ela esteja sempre na crescente, amém? Buscando o nosso Pai, se renovando com o Filho amado, que é o nosso Mestre, Jesus. Ele nos ensina, Ele nos fortalece, Ele nos renova. Ele quer que a igreja dele seja uma igreja sempre fervorosa, uma igreja avivada, renovada, amém? Então nós temos que ser sempre essa igreja agradável ao coração do Pai, e assim nós seremos cada dia mais abençoados, amém? Vamos lá em Colossenses. O apóstolo Paulo, vamos para o capítulo 3, do 1 ao 4, o apóstolo Paulo estava dando instruções aos colossenses, instruindo eles para uma vida santa, para que nós tenhamos mais a proximidade com Deus, intimidade com Deus, nós temos que se santificar, amém? Se santificar, porque Deus quer que nós tenha esse senso de buscar Ele, se santificar. Nós sabemos que nós somos falhos, pecamos, mas a santificação em Deus, Deus é o Pai das misericórdias, são as misericórdias dele que cobrem as nossas falhas, as nossas fraquezas, amém? Então vamos na palavra, vamos abraçar a palavra de Deus e vamos cada dia estar nessa jornada de fé com bom ânimo, com alegria, com esperança e recebendo as bênçãos de Deus, Deus nos dando bênçãos de prosperidade em todas as áreas, desde quando eu e você busque o nosso Pai com intensidade, com alegria, amém? Tudo em que eu e você colocar as nossas mãos, Deus está nos abençoando. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, porque na terra tem profeta. Eu profetizo em nome de Jesus as bênçãos de Deus, que todos vocês possam alcançar a prosperidade em todas as áreas, amém? Na saúde, dentro daquilo que você mais precisa, nos seus familiares, no seu negócio, nas suas atividades, Deus está presente. Jesus, Ele é bom. O Senhor disse que nós temos que comer o melhor da terra, Se quiserdes e obedecer-te, comereis o bem desta terra, amém? O melhor bem que nós temos que se alimentar, participar da terra, o primeiro passo é nós ter saúde, paz, alegria, esperança, essas são as melhores que Deus nos concede, porque o próprio Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele nos acrescentará, que é o que nós buscamos, que é o nosso pão de cada dia, as nossas atividades. Todos nós temos o desejo de alcançar coisas boas, que são bênçãos que Deus nos concede, é dádiva de Deus.
Então vamos nessa jornada. Vamos para Colossenses, para a palavra, e ele vai nos informar as bênçãos. Vamos lá, diz assim: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém. Então diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Graças a Deus. Então, o Senhor Jesus, Ele quer, queridos, que todos nós esteja com esse pensamento, com esse equilíbrio, buscando Ele, se alimentando, porque se eu deixar de se alimentar com a graça de Cristo Jesus, nós enfraquecemos, queridos, porque a parte espiritual é a mesma coisa do alimento que nós se alimentamos, o alimento da nossa carne. Se nós não se alimentar, nós sabemos que enfraquece. Como é que a nossa alma vai se sustentar, né? Tem um ditado que diz que um saco vazio não segura em pé, não é isso? Então, nós temos que se alimentar, que é o alimento da carne para suprir as nossas forças carnal, né? Que é um alimento que o próprio Deus nos concede. Tudo provém dele. Então, espiritualmente, não é diferente. Nós temos que estar todos os dias, querido, se alimentando, buscando o nosso Pai, lendo sempre um versículo todos os dias. Não estou mandando que você possa ficar com a Bíblia debaixo do seu travesseiro, não. Você tem que, todos os dias, nós temos que ter o alimento espiritual. De manhã, vai para o alimento espiritual, pelo menos você vai à noite também, dormir em paz, em segurança, debaixo das asas, da sombra do Deus Altíssimo, e Ele te guardará de todo mal, e nenhum mal pode te afligir, nem a você, nem seus familiares, nem seus pertences, que Ele dá toda a guarda. Então vamos nessa jornada de fé com alegria. Você vai ganhar motivação, porque quando você lê a palavra de Deus, você está lendo a palavra, Deus vai te dar a motivação, Deus vai te suprir, é o combustível espiritual, amém? Nenhum carro funciona sem combustível, querido, entendeu? É a mesma coisa, nós temos que estar com combustível espiritual para que nós tenhamos energia, nós tenhamos alegria, nós tenhamos esperança, amém? E assim nós venceremos. O maligno não tem força contra as nossas vidas, contra os nossos familiares, os nossos pertences. Se torna revestido pelo poder de Deus, porque Jesus, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor, Ele intercede por todos nós, para que nós possamos estar em paz e feliz, amém? Então, Deus é bom. Nós não temos que, como a palavra falou, nós não temos que olhar para a terra. Se nós for olhar para as nossas dificuldades ou as diversidades, fica difícil nós vencer as batalhas, porque nós sabemos que não é fácil, mas Ele está do nosso lado para dar a vitória, para que eu não possa enfraquecer, eu esteja sempre se renovando com alimento espiritual, amém? Abraão, quando Deus falou com ele não olhou para trás, queridos. Ele disse: Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mandarei. Ele foi, pegou suas bagagens e não olhou nem perguntou onde era que ele ia aterrissar, qual era o porto dele. Não, Deus mandou e ele seguiu os passos do Pai. Diz lá em João, né, que nós temos, queridos, que obedecer. A obediência, quem tem um chamado de Deus tem que atender, não retroceda.
E na verdade, queridos, todos nós temos chamado do Senhor. Uns é para uma determinada função e cada um, Deus dá uma posição para cada um de acordo com as suas forças. Amém? Então vamos nessa jornada. Aqui diz em João 3:8 diz: o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer e o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, nós temos que ser nascido do Espírito, deixar o Senhor Jesus nos selar, nos batizar, e assim nós seremos, querido, agraciados todo o tempo por Ele, e seremos alcançados, seremos uma família em Cristo Jesus. Jesus está voltando a qualquer momento, eu não estou pondo medo, queridos, mas eu tenho que pregar a palavra e informar pelos indícios que nós estamos vendo, as evidências todos os dias. Ele está voltando num piscar de olhos e nós temos que estar mais familiarizado com Cristo, mais aproximado com Jesus, tendo mais intimidade com Ele. Amém? Vamos tomar posse da mensagem, da palavra, porque Ele te ama, Ele quer que todos nós estejamos mais aproximados, Ele quer que todos nós estejamos mais renovados, amém, com esperança, olhando para Ele, né? Olhai para mim, sereis salvos, amém? Então vou deixar essa mensagem no coração de todos, querido Pai, querido Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe o teu povo, as tuas ovelhas, que elas sejam, Pai, renovadas a cada momento, um olhar para o Senhor, meu Pai, porque na verdade só o Senhor pode nos fortalecer, nos renovar, nos sustentar, nos socorrer, Pai, desse mundo que é tão perverso, mas eu entrego a vida delas, de todos nas mãos do Senhor. Então, meu Deus, que o Senhor nos abrace, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, que Deus te guarde e te proteja, uma noite de bênçãos, de paz, na guarda do Espírito Santo. Amém? E desde já se inscreve no canal, clica no sininho e vamos nessa fé, nessa mesma jornada. Que Deus abençoe mais uma vez e até o próximo encontro.